ovelhas adoram alimento de ovelha. And scavengers love scavengers' food. E carniceiros adoram alimento de carniceiro. Buzzards eat buzzards' food. Abutres comem alimento de abutre. And if you love the things of the world, that shows the love of God's not even in you. E se você ama as coisas do mundo, isso mostra que o amor de Deus nem mesmo está em você. And the biggest hypocrite there is in the world is a crow. E o maior hipócrita que existe no mundo é o corvo. A dove and a crow, they sit on the same pole, perhaps in the ark. Uma pomba e um corvo, eles se sentavam no mesmo poste, talvez, na arca. Now the dove can only eat one kind of food, Agora, a pomba só pode comer um tipo de alimento, because the dove is one bird who does not have a gall. porque a pomba é um pássaro que não tem ferro. It can't digest rotten things. Ela não pode digerir coisas podres. And a real born-again saint of God É um verdadeiro santo de Deus que nasceu de novo. doesn't have anything to do with the things of the world, Não tem nada a ver com as coisas do mundo, because he hasn't got any gall anymore. porque ele não tem mais nenhum ferro. He doesn't go around fussing with a chip on his shoulder, wanting Ele não anda por aí discutindo com uma índole agressiva, to debate and argue about something. querendo debater e discutir sobre algo. But an old crow can sit on an old dead carcass Mas um velho corvo pode se sentar em cima de uma velha carcaça morta, and eat for 2 hours comer por 2 horas, and fly right out in the field and eat wheat with a dove. e voar direto para o campo e comer trigo com a pomba. But a dove can't eat wheat and then eat the carcass. Mas uma pomba não pode comer trigo e então comer a carcaça. See the hypocrite? Está vendo o hipócrita? That's where the church has got. É a esse ponto que a igreja chegou. It's exactly right. What the Father must think. É exatamente isso. O que o pai deve pensar. In the Garden of Eden, there's 2 trees. No jardim do Éden havia 2 árvores. One was knowledge and one was faith. Uma era conhecimento, uma era fé. One was life. Uma era vida. Boa noite a todos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, todos aqueles que estão conosco nesta noite, é com uma imensa gratidão que nós podemos dizer a Deus e a todos também, que Ele tem concedido para nós, ainda que num tempo difícil, Ele tem mantido nós no equilíbrio da palavra, no centro da palavra. Então nós estamos gratos a Deus. E eu creio que você será muito abençoado nesta noite. Eu quero falar sobre equilíbrio. Ou melhor, o equilíbrio de um homem, de uma mulher, o equilíbrio de uma igreja, de um pastor. Tudo se refere-se ao equilíbrio. Agora, se você tem um pedido de oração para fazer, mande uma mensagem através do Facebook. Pastor, eu preciso de oração para a família, oração por doenças, por enfermidades. No final deste culto doméstico, eu levantarei minhas mãos, também levantarei minha voz, e com esta oração, a intercessão para te abençoar. Irmãos e irmãs, vamos ler a Bíblia? Não saia, fique até o final, para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o equilíbrio. Não tire sua atenção, eu creio que Deus nos ajudará. Abra sua Bíblia
na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Preste muito atenção sobre esta escritura. E essa escritura aqui, o contexto em cima diz assim: sobre a prática da palavra de Deus. Tiago diz: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Grandioso Deus, Pai da eternidade, nós, humildemente, Pai, chegamos através da oração ao Teu trono da graça e te pedimos, ó Pai, que nos abençoe uma vez mais, crendo, ó Pai, nos milagres, crendo, ó Pai, na ajuda divina em favor de cada vida. E assim, ó Pai, nós oramos, crendo, ó Pai, na manifestação do Teu poder em favor de cada um de nós. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O equilíbrio, irmãos e irmãs, este tema tem que fazer parte da nossa vida. Porque se um homem e uma mulher é equilibrado, todos são equilibrados, não haverá desequilíbrio. E nessa escritura aqui, Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele colocou em ordem essas três coisas. E no tempo em que vivemos, no tempo atual, aonde nós estamos vivendo, não é só na igreja que você tem que ser equilibrado. Não é só na igreja que o ministro deve ser equilibrado. Os auxiliares, os irmãos. Não é só tendo companheirismo com os irmãos, com toda a congregação, que nós devemos ser equilibrados. Nós temos o nosso dia a dia. E sabemos todos nós sabemos que o nosso dia a dia é uma vida conturbada muitas das vezes. É um tempo de guerra. Estamos vivendo um tempo difícil. E Paulo disse na sua carta em Gálatas 2:20, ele disse assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a nossa vida diária, o nosso dia a dia, com dificuldades, com todas as coisas aos nossos derredores, tribulações, aflições, nós
temos que ter uma vida vivida na fé, exercitar a nossa fé. Isso quer dizer que nós temos que tirar do nosso caminho todos os dias, se não todos os dias, quase todos, demônios do nosso caminho, espíritos malignos. E esses demônios, eles agem de uma maneira sutil, de uma maneira muito sutil. E nós temos que ter muita sabedoria, irmãos. Sabedoria, irmãs. E principalmente equilíbrio. O equilíbrio numa situação fácil não seria difícil. Mas você ter equilíbrio numa situação adversa, numa situação que parece-me que tudo está contra você. Fizeram uma pergunta para o irmão Branham. Qual era o maior? Quer dizer, fizeram uma pergunta para Billy Paul. Qual foi o maior milagre no ministério do irmão Branham? Perguntaram para o seu filho Billy Paul. Qual é o maior milagre já acontecido no ministério profético do irmão Branham? Você sabe qual foi a resposta de Billy Paul? Eu preciso te dizer. Foi o equilíbrio. O equilíbrio que ele tinha em qualquer situação. E uma vez um homem chamou a atenção do irmão Branham. E o irmão Branham não deu atenção. O irmão Branham foi ouvindo aquele homem falando com ele e ele continuou caminhando, não dando atenção. E para chamar mais a atenção do irmão Branham, aquele homem começou a gritar com o irmão Branham, a falar alto com o irmão Branham e dizer: ô irmão Branham, é sobre a tua família que eu quero dizer, irmão Branham. Sabe qual foi a resposta do irmão Branham? Eu já estava predestinado para passar por isso. Ô irmãos, é manter o equilíbrio. O nosso profeta manteve o equilíbrio. Então, Tiago, em uma aula, uma grande aula, aqui ele fala como você manter o equilíbrio. Tiago 1,19: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então ele fala esses 3 itens. O homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Mas tem gente que quer só falar. Sim. Ele não está pronto para ouvir. E na verdade, irmãos e irmãs, nós temos que estar mais preparados para ouvir do que para falar. Mas tem pessoas que falam, e falam, e falam, e pouco ouvem. Porque se você estiver ouvindo, você consegue discernir que espírito está aquela outra pessoa. Sim. Agora, se você não ouve, só fala, mas tente fazer isso equilibradamente, atentadamente. Ouça a pessoa primeiro. E sempre é assim. Se nós ouvirmos e ficarmos em silêncio, olha, irmão, se uma pessoa fala demais,
e às vezes fala coisas, até de nós mesmos, coisas indevidas, que ela fala numa hora indevida. Por quê? Porque não ouve, só sabe falar. E depois, se ela tivesse mantido silêncio, não falado nada acerca daquele assunto, e manter em silêncio, a pessoa amontou a brasa sobre a cabeça da outra pessoa. Sim, o silêncio amontou a fogo, brasa de fogo na cabeça das pessoas, quando aquelas pessoas falam indevidamente, mesmo que fale acerca de nós, que depois vai ter que corar a cara, vermelhar, por não ser pronto para ouvir. Então, se você ouve e esquece de falar, mas se você falar e depois ouvir tudo aquilo, você processou tudo aquilo. Por isso que é bom ouvir, irmãos. Ouvir dá garantia para nós. Ouvir dá equilíbrio. É ouvindo que você consegue equilibrar as coisas. E sempre quem está pronto para ser mais bem-sucedido não é quem fala, é quem ouve. Quem ouve está pronto, está atento. Quando a conversa não é agradável, ele pode tesourar, ele pode cortar. Porque ele está ouvindo, não está falando. Talvez você fala demais, depois vai ter que falar, acertar aquilo, para retirar aquilo. Por que você não usa palavras sábias? Palavras de sabedoria, respostas sábias, nas horas difíceis. Por quê? Em Provérbios 15, a Bíblia diz que a resposta branda, não é aquela resposta bruta, a resposta branda. A pessoa vem desequilibrado para o teu lado, há um desequilíbrio total. E quando você usa Provérbios 15, a resposta branda desvia o furor. Manda embora o furor. Mas a palavra dura suscita ira. É melhor ouvir atentamente e ter uma resposta branda. E se você não responder nada naquele momento, ainda é melhor. Que coisa, hein? Que aula que nós estamos tendo esta noite para mim e para você. Você já parou para pensar? Você tem hora, gente, irmãos, tem hora que nós temos que respirar fundo. Ô, irmãos, o que eu estou falando aqui é coisas práticas. É um ensino prático. Para a igreja, serve para mim, serve para pastor, serve para um funcionário, serve para todos. Para um patrão. Porque você já viu que tem patrão desequilibrado, empregado desequilibrado, família desequilibrada, por quê? Por que não mantém o equilíbrio? Uma pessoa fala uma palavra, a outra responde 2, 3. Quando a gente ira, a gente desequilibra. Desequilibra, o irado desequilibra. Fala coisas que não devem ser faladas. E a nossa palavra tem que ser sempre agradável. Como Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Palavra agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Irmão Brana,
chegou a dizer, irmãos, que um abismo, ele chama outro abismo. Um desequilíbrio chama outro desequilíbrio. Você já imaginou, já parou para pensar nisso? Agora, com certeza, se você está sendo arrastado para se irar, falar coisas que você terá que acertar depois, porque, claro, você é um cristão, eu sou um cristão, todo cristão que ele ira, ele vai e acerta, ele não deixa aquelas coisas. A Bíblia diz, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, a Bíblia diz. Isso quer dizer que nós ia falhar. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. A Bíblia está dizendo que nós ia irar, ia desequilibrar. Por isso, irmão, nós estamos aprendendo a não desequilibrar. Se você é um cristão, eu não estou dizendo que nós temos que irar. Mas aqui está a receita para você não irar, não se desequilibrar, agir como uma pessoa equilibrada, uma pessoa de equilíbrio, como a primeira carta de Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai. O que a Bíblia diz para nós ser? Sóbrio. Diz que é para nós vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso, o diabo. O diabo, irmão, ele faz a noite de muitas pessoas. Ele tira o sono das pessoas, trazendo pesadelo para muitas pessoas. Porém, de dia, ele também faz isto. Só que ele faz de forma diferente. O diabo tenta tirar o prazer das pessoas. Tenta tirar a sua alegria. Tirar a tua paz. Por isso, pense, nós precisamos ter equilíbrio. E o equilíbrio nós temos que ter nas horas adversas. Você sabia que o desequilíbrio leva as pessoas à falta de fé? O desequilíbrio, grave isso, leva as pessoas a ter falta de fé. E você tem que agir com fé. Saber de fato em quem nós temos crido. Para nós sabermos que Ele é aquele que até o vento lhe obedece. Ele é aquele que um morto de 4 dias teve que ressuscitar em sua presença, pôde ouvir a voz dele. Sabe quem é ele? Ele é o Criador. Ele sim faz com que nós podemos ter equilíbrio. Basta você encher do Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vai controlar a tua língua. Se você não estiver cheio de Deus, você vai tropeçar. Sim, tem que controlar a língua para ter vitória, para ter equilíbrio, para ter um sucesso espiritual. Sim, você quer ver o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 2, porque tropeçamos em muitas coisas. E se alguém tropeça em palavra, a coisa é mais séria do que pensamos.
Ó, irmão, se nós não tiver equilíbrio, nós vamos tropeçar em palavras. E a Bíblia diz, se nós tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. É a língua que domina o corpo. Temos que ter equilíbrio, temos que controlar a língua. Então sempre diga menos do que você pensa. Tem pessoas que falam mais do que pensa. Não pensa para falar. Você sabe, conhece pessoas que falam mais do que pensa. E não pensa para falar. E vem o prejuízo. E vem o desequilíbrio. Precisamos de Deus, irmãos. Precisamos mais de Deus. Precisamos. Você sabe de uma coisa, o irmão Branda diz aqui na mensagem, Deus tem um caminho provido. Muitas das vezes, irmão, Deus testa a nossa fé, viu? Deus testa o pastor, Deus testa os diáconos, Deus testa a igreja, Deus testa a família, para ver o nosso desequilíbrio. Testa a nossa fé. Agora Deus falou com Abraão certa noite e disse: Abraão, leve até lá em cima do monte e ofereça a Abraão. Mate-o. E no entanto, Deus falando com Abraão para matar Isaque. Como pode, né, irmãos? Olha o equilíbrio de Abraão, mandando matar Isaque, sendo que Deus ofereceu. Deus falou para Abraão que Isaque seria o pai das nações. Isaque seria como o prometido. Agora, Deus falou com Abraão certa noite: Abraão, leve lá em cima do monte e ofereça, mate a Abraão. E no entanto Deus havia prometido a Abraão que através de Isaque todas as nações do mundo seriam abençoadas. Isaque. Agora, como fará ele agora, depois de todos esses anos esperando, crendo, e agora depois de todo esse tempo que passou como bebê, a única esperança da promessa de Deus, e Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. Olha o equilíbrio de Abraão. Abraão não discutiu. Abraão obedeceu. E o irmão Brana diz, e vem como Deus faz. Deus faz testes. Deus às vezes permite que você fique um pouquinho pior depois que você recebe a oração, apenas para testá-lo. Os testes, provas da fé. Porém, aquele que perseverar, aquele que equilibrar, aí está, segure firme, tome toda a palavra de Deus, creia em cada palavra dele, não importa o que a outra pessoa diga ou faça, creia nela, creia na palavra, de qualquer modo, não importa como se pareçam as circunstâncias, não desequilibre, creia em Deus mesmo assim. É nas horas difíceis, irmãos e irmãs, que nós devemos manter o equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você vai vacilar sua fé. Você vai ficar para trás. Agora, aqui nesta mensagem, Deus tem um caminho provido. Ele diz aqui no 162, amigos,
eu sempre tentei manter o equilíbrio. O que o irmão Brana diz? Amigos, eu sempre tentei manter o equilíbrio do caminho. Não é para nós ser desequilibrados em nossa fé. Até a maneira de crer, irmãos, tem que ter equilíbrio. Olha o que diz aqui, se você vai para o formalismo, sendo mais formal e ritualista, o povo agarra essa parte. Um pastor ritual, formalista. O irmão Brana diz que o povo agarra essa parte. Então, se você não vigiar, você segue direto para o outro lado. Você sai da linha. Você sai do trilho. Tem que ter equilíbrio. Muito equilíbrio. Mas existe o centro do caminho, onde o evangelho verdadeiro, sadio, saudável é pregado. E Deus move aí, vindicando a verdade. Estreita é a porta, e apertado o caminho. Porém, são poucos os que encontram. Você está melhorando? Tem vigiado? Está no centro do caminho? O irmão Brana dá conselho para nós ter equilíbrio. E olha, irmão, nós estamos num tempo difícil. Um tempo tão difícil que se você olha para todos os lados, você tem um dedo para apontar para alguém. Se você não tiver equilíbrio, você aponta o dedo para os outros. Por que você não aponta o dedo para você mesmo? Eu tenho procurado apontar o dedo para mim mesmo. O irmão Brana disse que o maior inimigo que ele tinha se chamava William Brana. É o que mais faz a gente desequilibrar é a nós mesmos. É as nossas razões. Mas quando nós se colocamos ao lado do que é certo e verdadeiro, a palavra de Deus, a torre forte, aleluia, você tem sucesso garantido. Você vai melhorar, com certeza. Você sabe, irmãos, tem coisas que nós olhamos para lá, olha para cá, e nós vemos as situações. Se você quer um exemplo que o irmão Brana deu para me terminar, como a gente deve olhar para nós mesmos, não olhar para as outras coisas. Tem irmãos que olham para o ministério de outro pastor, congrega com aquele pastor e olha para outro ministério. Não deveria. Deveria olhar para o ministério do teu pastor. Você sabe por quê? Você tem que equilibrar as coisas. E às vezes nós queremos olhar muito as coisas dos outros. E esquecemos de nós mesmos. Vocês lembram daquela história que o irmão Brana contou daquela foca? Daquele animalzinho chamado foca? O irmão Brana disse que um dia um animal chamado foca, e daí aquela caça estava muito grande naquela região, e aquele animal chamado foca estava quase em extinção. E uma olhou para a outra e disse, elas viram as outras morrendo, os matadores matando elas, e ficou duas focas. E o irmão Brana disse que uma olhou para a outra e disse, se nós continuarmos aqui na terra, nós vamos ser exterminadas também. Nós vamos ser extintas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar mar adentro. E nós temos que entrar mar adentro. Uma falou para a outra, mas nós não podemos. Nós não temos barbatanas.
Como que nós vamos entrar nadar se nós não temos barbatanas? Se a nossa vida é terrena. Mas ela disse, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos entrar no mar e vamos nadar, vamos fugir da morte. E o profeta diz que elas entraram no mar adentro e foram nadando, e foram nadando, e nadando, e nadando. Você sabe o que aconteceu? O maior milagre. Porque elas não estavam olhando para os outros. Elas estavam olhando para si mesmas. O irmão Branham diz que elas, quanto mais elas nadavam, daqui a pouco suas pernas se tornaram em barbatanas. Oh, irmãos, vamos equilibrar. O nosso Deus, que transformou as pernas das focas em barbatanas, é o Deus que transforma a nossa vida nesta noite. É o Deus que transforma, nade nas águas da vida. Se você tem pressão, saia da pressão. Se você tem tristezas, salte fora das tristezas com as barbatanas da vida. Tem aflições, as tempestades da vida têm cercado. Então prossiga, siga em frente, creia de todo o teu coração. Jesus disse assim, em João 11:40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Não é maravilhoso essa escritura? E em Provérbios 18:10 diz, torre forte ao nome do Senhor, para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. Estamos equilibrados, estamos em alto retiro nessa noite. Pense no equilíbrio, nas horas difíceis da tua vida, e você vai ver que na hora que você vai lembrar do que eu estou falando. Na hora que você tentar desequilibrar, você vai tentar. Eu já ouvi falar, eu já ouvi pregar, ensinar sobre o equilíbrio. É uma das coisas fundamentais na vida cristã. Você creu? De todo o teu coração? Então eu vou orar agora pelos pedidos de oração. Os irmãos que têm pedido a oração. Pedido de oração por Vanessa Lima. Pede oração em seu favor e sua família. Irmão Norberto, pede oração por sua família. Ô, irmão Norberto, Deus abençoe, irmão Norberto. Irmã Marlene pede oração em favor de sua família, amém. Irmã Edna Cuco pede oração em seu favor, muita dor de cabeça, sinusite. Vamos orar. O irmão Marcos de Joinville, ô irmão Marcos, pede oração por Fábio, meu irmão de criação, está entubado. Problemas no coração. O médico deu 30% de chance de vida. Vamos levantar as mãos, ô irmão Marcos. Levante suas mãos, vocês que pediram. Levante suas mãos. Eu vou colocar minha Bíblia no meu peito agora. Livro sagrado. Livro daquele que eu tenho pregado. Livro esse daquele que eu tenho ensinado. E eu creio, ó Pai, que todos estes que estão aqui, ó Pai, nesses pedidos de oração, ó Deus, é um momento de equilíbrio. Nós devemos equilibrar a nossa fé, Senhor. Ó Deus, eu levanto uma das minhas mãos e com a outra mão, Pai, na minha Bíblia, eu oro, Pai Celestial, por todos estes, ó Pai. Tira a dor do corpo de cada um. Tira a enfermidade do corpo de cada um, ó Pai. Cura, Pai, o irmão Fábio, o irmão de criação do irmão Marcos, ó Pai.
mostrando o teu poder, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos dos pedidos. Aleluia. Todos os irmãos que estiveram conosco. Irmã Maria Virtuoso. Deus abençoe. Vanessa Lima. Irmã Sandra, irmão Marcos. Lucimara Silva Pinheiro. Irmã Edna Cuco. Elza Nunes. Irmão Paulo Alves. O irmão Rogério, irmã Silvana de Joinville. Deus abençoe. Irmão Norberto, família, Deus abençoe. Os irmãos haitianos, Deus abençoe. O irmão Valdeci, irmã Suzy, Deus abençoe. Irmão Antônio Lechuca, irmã Tereza, Deus abençoe. Jacques, o Cherre de Joinville, Deus abençoe. Neuci Costa, Vilma Alves, Sônia Damásio. O irmão Ângelo, irmã Noêmia Cuco, Deus abençoe. Irmão Haroldo e Simone, Deus abençoe vocês. Irmão Marcos de Joinville. E a irmã Céia, Deus abençoe. Camille Bren, Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Mário, Luísa e Inês. E assim nós vamos agradecendo a todos, né? Compartilhe, irmãos. Compartilhe com mais irmãos. Compartilhe com os amigos, compartilhe, né? Que Deus abençoe todos vocês, conceda as bênçãos ricas dos céus em favor de cada um. E muito obrigado. Quero fazer uma oração final por todos. Deus poderoso, eu oro, Pai, por esses irmãos que estiveram conectados e ainda por aqueles que vão conectar. Todo mal, Pai, deixa as famílias e que venham as bênçãos, ó Pai, sobre eles. Ó Deus querido, eu coloco em Tua presença nesta oração meu filho Rafael e extermino com aquele mal que está sobre o corpo dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, como ministro de Deus vivo, eu oro por ele, crendo na cura e a libertação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos, cure a todos, liberte a todos, dá equilíbrio a todos. É a nossa oração, e que Teu Espírito Santo seja sobre todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E amanhã nós estaremos juntos, irmãos. Amanhã não terá culto ainda em Guarapuava, mas sábado que vem, no outro sábado, terá culto às 18 horas. Nós vamos começar. Vocês que já estão conectados, vai ter o culto da Santa Ceia. Domingo agora vai ter o culto de Santa Ceia em Joinville, irmãos. Já deixe preparadinha a igreja para nós começar às 18 horas, culto de Santa Ceia. E na sexta-feira que vem, nós vamos estar em Cantagalo. Também o culto vai começar às 18 horas. E também na quinta-feira que vem, nós vamos estar na casa do irmão Aguinaldo. Deus abençoe, viu, irmão Aguinaldo? Irmã Dernizete, irmão Samuel. Já avisa lá que nós vamos estar na parte da tarde, na quinta-feira. Deus abençoe a todos. Deus guarde a todos. No nome de Jesus Cristo. Amém. E até amanhã.